Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, sobre Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma resenha. A resenha de hoje é especial. Vai ser a primeira resenha do ano, daquela listinha que eu fiz de 12 livros para ler em 2024. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo de 12 livros, se vocês tiverem curiosidade de conhecer o que eu coloquei lá nessa listinha. Esse não foi o primeiro que eu finalizei. Na verdade, eu comecei dois ao mesmo tempo no início do ano. Comecei Os Miseráveis e comecei esse livro que a gente vai conversar hoje. Mas porque esse é menor, obviamente. Acho que poucas coisas são maiores, poucos livros são maiores que Os Miseráveis. Eu acabei acabando esse primeiro. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Vikings, de Neil Price. Antes da gente começar nosso bate-papo, vou pedir para você não deixar o seu curtir aí pra gente, para apoiar o canal, de você se inscrever no canal, para acompanhar nossos bate-papos. E eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês. Se vocês adquirirem algum desses livros usando o nosso link, ajuda muito o canal, tá bom? Gente, eu só queria fazer mais uma observaçãozinha. Nos últimos tempos, eu diria de uns 2 meses para cá, especialmente nos últimos 15 dias, o YouTube não tem me informado, não tem me notificado dos comentários de vocês nas minhas publicações, nos meus vídeos. E eu só descobri isso, só tive certeza disso ontem, anteontem mais ou menos. E foi complicado, porque estava configurado, está sempre configurado para eu ser notificada quando os comentários de vocês entram nas publicações e tudo. E foi difícil descobrir, tive que pedir ajuda para meus colegas de trabalho, a gente foi ver tutorial, mas acho que eu resolvi o problema. Então vocês me desculpem se os últimos comentários de vocês aí nos nossos vídeos eu demorei a responder, foi porque eu não fui notificada, eu tive que abrir vídeo por vídeo para ver onde tinha comentários que eu não tinha respondido, onde eu não tinha interagido, mas vamos ver se daqui para frente o problema está resolvido. Vocês que participam mais ativamente no Because I Read, eu sei que tem gente que me segue também o nosso perfil do Instagram, que está linkado aqui embaixo, participa do nosso grupo no Facebook, linkado aqui embaixo, participa das nossas leituras conjuntas no WhatsApp, na discussão. Vocês que estão mais ativos no Because I Read, se vocês comentarem alguma coisa, demorar mais que 2, 3 dias para responder, me deem um toque para eu estar ciente que, de novo, eu não estou recebendo as notificações, tá bom? Muito obrigada. Então, voltando aqui à nossa programação, a gente hoje vai conversar sobre Vikings, a história definitiva dos povos do norte. Esse livro é publicado pela Crítica, né? E há muito tempo eu gosto muito de história, eu gosto muito dessa história, principalmente história da Europa, né? E eu senti a falta de ter um conhecimento maior sobre esse lado da história, né? Dos povos nórdicos e tudo. E fiquei super animada quando esse livro lançou, comprei logo que ele lançou, demorei um pouquinho para ler, por isso que eu quis colocar ele nas metas também, para não ficar mais enrolando. E foi uma leitura excepcional, gente, foi uma leitura muito, muito boa. Gostei muito, aprendi muito com esse livro, tá? O nosso autor aqui, o Neil Price, ele nasceu em 1965, ele é um arqueologista inglês, ele nasceu na Inglaterra, se especializou em várias universidades ali da Inglaterra, da Escandinávia, ali na Suécia, Noruega, Dinamarca, nessa área de povos nórdicos, história dos povos nórdicos, escandinavos, na cultura viking, né? E ele hoje é professor na Universidade de Uppsala, na Suécia, professor de arqueologia, né? E ele publicou outros livros antes desse aqui. Infelizmente, esse acredito que eu procurei, não achei, então não posso dar 100% certeza, mas acredito que esse é o único que tem tradução para o português. Ele também foi autor de Children of Ash and Elm, foi tradutor de Viking Way, eu queria muito esse Viking Way, mas até em inglês está difícil de achar a edição. Tem, mas está muito, muito, muito cara, assim, fora de proporção. Mas esse aqui chegou pra gente e é uma excelente leitura para quem gosta de história, para quem tem interesse em saber mais sobre os povos nórdicos, né? O que a gente vai ter aqui nesse livro? A gente vai ter exatamente isso, a gente vai conhecer minuciosamente, detalhadamente, a história dos povos nórdicos desde antes de Cristo, né? E em todos os aspectos que ela engloba, né? A gente vai falar sobre a Era dos Vikings, né? Porque aqui eu aprendi que nem todo... que Vikings não é
o nome de um povo e também não é uma característica constante nos povos nórdicos. Foi uma era, né? Um determinado grupo dentro desses povos que ganhou esse nome, né? Esse título numa determinada época, né? Mas a gente vai conversar sobre isso mais adiante. E a gente vai conversar sobre a expansão desse povo viking, né? Desses vikings, não só na Europa. A gente acha que eles vieram só para a Europa, a gente vê nas telas, nas informações que eles foram para a Europa, assim, Inglaterra, né? Mas eles se expandiram muito além da Inglaterra, né? Eles foram para a Ásia, Europa Oriental, chegaram até o norte da África. Também vamos conversar sobre isso mais adiante. Até a América do Norte, gente, até o Canadá, e acredita-se que até no que hoje é os Estados Unidos. Tá bom? Então, é sobre isso que vai tratar esse livro. O que eu tenho aqui para falar para vocês, né? Isso, como eu já falei, é um livro muito minucioso, né? Ele vai tratar de tudo que engloba esses povos nórdicos, e quando eu falo povos nórdicos ali, a gente está falando de, naquele momento, Suécia, Dinamarca e Noruega, tá? E a expansão desses povos. Aí a gente vai falar não, né? Ele vai falar pra gente de a mitologia, aí ele vai falar dos hábitos, ele vai falar até dos hábitos de higiene, aonde é que eles, né, faziam as suas necessidades. Vai falar da alimentação, da dieta, vai falar da família, como é que funcionava esse núcleo familiar, vai falar como funcionava o núcleo sociopolítico, econômico, os meetings, quem governava, né? E aí ele vai separando, olha, na Suécia era assim, na Dinamarca era assim, na Noruega assim, aqui eles têm esse mesmo fator em comum, aqui já é diferente. Ele é muito minucioso nesse livro, né? Então o livro é muito interessante. Eu queria ler para vocês aqui, esse livro aqui, de vez em quando eu vou ler algum trechinho, tá? Para mostrar para vocês aqui, para vocês terem um gostinho do que eu tô falando e tomarem um gostinho para essa leitura também, porque ela é muito interessante. Vamos ver aqui. O que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte. Eu falei que ele é muito minucioso. Você vê que logo no início do livro ele vai começar aqui a falar desses povos em 500 anos antes de Cristo, né? Aí vai passar Noruega, Suécia, Dinamarca, Idade do Ferro pré-romana, Idade do Ferro romana, período de migração, período merovingio, período Wendel, Idade do Ferro germânica tardia. Quer dizer, ele tem um mapinha e ele vai passar por todas essas épocas. Então, é um material muito minucioso. Por isso que, assim, ó, letra pequena, páginas cheias, não é um livro que a gente lê rápido, não. Principalmente eu, que vou sublinhando, anotando, vou pesquisando no Google, vou olhando o mapa, tá? Vai falar sobre a espiritualidade, como é que funcionava esse lado da religião, que na verdade era muito mais um lado espiritual do que uma religião em si mesmo, né? Os seus mitos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante aqui no livro, ele traz, logo no início, que no início, quando eu comecei a ler, eu não dei muito valor, mas ele coloca vários mapinhas sobre as cidades daquela época, a divisão sociopolítica, os lugares que os vikings né, colonizaram ou invadiram, né? As cidades principais, os rios que foram muito importantes para a era viking. E isso aqui, esse mapinha, conforme eu fui lendo, eu fui, sabe, me orientando através dele. Você vai ver que tem uns aqui que tem até, eu marco aqui, eu fiz anotações, marquei, escrevi. Eu sou uma pessoa muito visual, minha memória é muito visual, então preciso muitas vezes ver o que a pessoa está me falando quando a gente fala de história, quando é explicação sobre alguma coisa. Então eu fui anotando aqui, tá? Mas a história, na verdade, é uma coisa muito interessante, que ele começa o livro contando a lenda da criação e do homem e da mulher, como é que esses povos acreditavam. E eu vou ler essa lenda aqui para vocês, tá bom? Que eu achei muito interessante, gente. Eu não tinha a menor noção disso aqui. Página 19, vamos lá. Madeira flutuante. É o prólogo do livro. As pegadas dos deuses se estendem atrás deles em uma linha sinuosa, nítidas nas areias da orla do oceano circundante. As ondas do mar quebram com ímpeto e espumam ao lado deles, em cujos ouvidos ressoa o rugido.
A Praia Imaculada não tem marca alguma da passagem de outros, porque ainda não há humanos habitando esse mundo. São 3 irmãos que vemos caminhando: Odin, o mais poderoso e terrível de todos, Vili e Ve. Eles têm muitos nomes, o que se tornará uma coisa comum em sua família dividida dos Aesir. Por mais calma e tranquila que a paisagem pareça, tudo ao redor foi construído com sangue, a terra e os céus moldados, literalmente, do corpo desmembrado de uma vítima de assassinato. O universo como cena do crime. É uma história inquietante, repleta de estranheza, violência e contradições. Uma narrativa cujas verdades devem ser sentidas em vez de apenas explicadas e compreendidas. Nós investigaremos minuciosamente no devido tempo, mas por ora, no rescaldo dessa história, tudo está sossegado. São curiosos esses deuses, incansavelmente indagando acerca da natureza das coisas que encontram em sua nova criação reluzente. O que é isso? E aquilo? São também solitários, nesse lugar que ainda carece de espírito, sentido e cor. Mas agora os deuses estão na praia, avistaram algo na beira da água. Eles se depararam com 2 grandes tocos de madeira flutuante, trazidos à areia pela ação da maré, a praia, exceto por isso, vazia sob a imensidão do céu. Odin e seus irmãos se aproximam, viram os troncos e, com esforço, colocando-os de pé na areia. E é nesse instante que se dão conta do que há por dentro, assim como o escultor percebe a escultura que existe dentro do bloco de pedra bruta, esperando para ser libertada. Os 3 deuses trabalham com as mãos para entalhar a madeira, moldando, aplanando, dando formas, fazendo sobressair os contornos ao longo do veio. Uma nuvem de aparas e poeira. Eles se entreolham, abrindo um sorriso largo, arrebatados pela alegria de criar. Aos poucos, as coisas dentro da madeira se tornam visíveis, adquirindo feições sob a pressão dos dedos divinos. Aqui surge um braço, ali uma perna e por fim os rostos. Primeiro um homem, o primeiro homem, e depois uma mulher. Os deuses cravam neles um olhar intimidador. É Odin quem se move agora, exalando em suas bocas, dando-lhes o sopro da vida. Eles tossem, começam a respirar, ainda presos dentro da madeira. É Ve quem abre seus olhos e esculpe seus ouvidos, colocando suas línguas em movimento. Suaviza seus traços. Olhares frenéticos, balbúcios barulhentos. É Vili quem lhes dá inteligência e vontade de se mover. Eles se sacolhem para se livrar das hastes elásticas, fragmentos de casca de troncos caindo. Por fim, os deuses dão nome às pessoas que acabaram de criar, a substância delas transformada em som. O homem é Ask, também chamado de Ask ou Ash, o freixo. A mulher é Embla, o ombro. As primeiras pessoas do mundo olham ao redor, atônitas, aguçando os ouvidos para o silêncio, e depois preenchendo com palavras, gritos, risos. Apontam para o oceano, para o céu, para a floresta, para mais e mais, nomeando tudo, rindo de novo. Começam a correr para longe dos deuses que os observam ao longo da areia, para mais e mais longe do seu novo lar, até a sumirem de vista. Talvez acenem para Odin e os outros, talvez não, mas eles os verão novamente. Deste casal primordial descende toda a humanidade através dos milênios até nosso tempo. Eu achei muito bacana, né? Era a crença dele naquela época, era, né, a mitologia deles. E eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido a história. E aí, nesse ponto que o livro começa, né? Eu achei um começo muito bacana, né? E o autor informa pra gente que existe pouquíssimo material falando desses povos, né? Muito pouco, praticamente material escrito nenhum, né? Então a base deles para conhecer esses povos vai ser basicamente arqueológica, né? Não vai ser documental, né? O que se tem, né? Tem principalmente pedras grandes, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aqui tem várias fotos, tá? Tem muitas ilustrações aqui dentro do livro. Não sei se vocês... que são pedras grandes, né? Como se fossem monumentos, todos escritos por dentro, que são as runas, né? E dessas runas eles conseguem algumas informações sobre família, sobre acontecimentos históricos.
Fora isso que eles têm de meio, são as sagas, que naquela época, sagas, né, histórias de guerreiros, de famílias que passavam oralmente e que em algum momento ou outro alguém começou a escrever, né, essas sagas, né. E sobre essas sagas, eu tenho aqui para mostrar para vocês o que eu tenho aqui em casa sobre elas, né, que eu ainda não li, na verdade. Eu tenho essa aqui, a Beowulf, né, que é a saga mais antiga que tem, o primeiro material escrito em inglês antigo encontrado foi essa história de Beowulf, né? Essa aqui é uma edição do Tolkien, né, incluindo o conto Selig Spell, editado por Christopher Tolkien, né? É Beowulf fazendo análise crítica, perdão, é Tolkien fazendo análise crítica do Beowulf. Eu tenho esse aqui que eu comprei primeiro ainda, da Bipoc Nanquim, que é um HQ. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Eu indico muito, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês desses livros, tá? Santiago Garcia, Davi Rubin, que é um HQ com a história, para quem não tem saco de ler sagas, né? Com a história de Beowulf. Muito linda, muito bem produzida, muito interessante. Eu amo demais essa HQ aqui. E tenho também, comprei recentemente, porque na verdade aquele clube de assinatura de livro, clube de literatura clássica, né, ele lançou, acho que foi em fevereiro ou março, a saga de Njal, e coincidentemente eu estava lendo, né, sobre os vikings. Só que, como é um clube de assinatura, eu não queria assinar, não porque eu não gosto, eu acho muito interessante esse clube deles, mas a maioria dos livros que eles publicam eu já tenho, eu não queria assinar. Eu acabei procurando e achei a mesma saga de Njal, uma edição mais antiga. Carmen Seganfredo apresenta a saga de Njal, né, da editora Artes e Ofícios. Eu ainda não li, mas vou ler, porque eu fiquei muito curiosa para conhecer mais sobre essas sagas, né? Então isso aqui eu tenho de saga, mas se vocês acharem outra, conhecerem outras, escreva aqui para mim nos comentários que eu vou atrás também, que eu estou muito interessada em ler mais sobre isso. E outra coisa que tem de documento é porque teve um enviado de um califa, né, lá do Império Bizantino, né, que enviou esse emissário com toda uma comitiva para uma determinada região ali no norte, bem no norte de cima, ali na Europa Central, para entrar em contato com um determinado líder viking. Vocês vão ler sobre essa história, por que essa pessoa foi enviada pelo califa. Vocês vão ler aqui no livro. E coincidentemente, a Carambaia publicou esse relatório que esse emissário do califa fez sobre essa viagem. Aqui, gente, não está documentado todo o relatório, foram os trechos que foram achados. Mas esse foi um livrinho muito interessante que eu li logo após eu ter lido Viking, né? Que se chama Viagem ao Volga. Não vou saber ler o nome, tá? O nome é árabe, Ahmad Ibn Fadlan, mas não deve ser isso, tá? Mas é um livrinho curtinho, muito interessante. Alguns trechos ele até cita aqui, né? Palavra por palavra. Mas a história está mais lá e o livrinho é bem interessante. Então essa era a forma que ele teve de trazer para cá toda essa história através disso. A arqueologia, as sagas e esse documento, talvez algum pedacinho de uma coisa ou outra, né? Então, gente, deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa para eu ler aqui na página 36, deixa eu ver. Bom, não é isso mesmo. E aí, como eu já falei para vocês, a maior parte do conhecimento, né, sobre esses povos, sobre a história deles, vem da arqueologia, né? Vários artefatos, construções foram encontrados na Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Groenlândia, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Europa Central e etc, né? Principalmente, o que eles achavam? Eles achavam, assim, montões, tipo mini montanhas mesmo, e dentro dessas montanhas haviam túmulos. Só que não eram túmulos como a gente conhece, eram túmulos, assim, com um barco viking inteiro, ou uma casa inteira formada com um salão. E aí tinha não só a pessoa, né, que eles percebiam que era a pessoa principal ali daquele enterro, mas normalmente mais alguém junto com ele, uma mulher normalmente, ou um menino. E tudo, tinha comida, tinha armas, tinha artefatos, tinha vinho, tinha bebida, como se aquela pessoa fosse continuar a viver ali naquele lugar. Joias. Então, através dos artefatos, analisando esses túmulos, né, foi que eles conheceram um pouco da história. Acharam também, assim,
construções, né, edificações, né, tipo umas cabanas grandes, onde eles faziam os encontros políticos deles, e por aí eles foram analisando todo o trabalho, né. Também aqui no livro, ainda voltando àquela parte da mitologia, logo no início ele vai falar sobre Midgard, Asgard, aquilo tudo que a gente vê nos filmes da Marvel, né, do Thor, do Loki, né? Ele vai falar sobre o Thor, o Loki, sobre as duas famílias que formavam os núcleos, né? Eles eram inimigos, mas que formavam os núcleos de deuses, né? De mitologia deles. A gente vai falar sobre Bifrost. Tudo que a gente vê lá no filme ele vai comentar aqui da história. E aí a gente vai finalmente, aí já no meio do livro, falar sobre a Era Viking, o que era ser Viking, né? E para isso eu queria ler para vocês aqui a página 25, vamos lá. Peraí. 25. Os escandinavos dos séculos 8 ao 11 conheciam a palavra viking em nórdico antigo. Aí ele tem uma explicação aqui embaixo sobre o que seria esse nórdico antigo, tá? Quando aplicada a uma pessoa, mas não reconheciam a si próprios, tampouco se referiam à sua época com esse nome. Para eles, talvez significasse algo próximo a pirata ou saqueador, definindo uma ocupação ou uma atividade, e é muito provável um tanto marginal. De certo, não era uma identidade para toda uma cultura. Quer dizer, eles não se identificavam como povo viking, né? Aquele grupo de pessoas, normalmente guerreiros, que participaram através dessa expansão pelo mar, seja o mar, oceano, ou seja rios, né? E atingiram novas terras que não eram a deles, que foram para lá para fazer comércio, para colonizar, para explorar, para saquear, né, para tomar conta do território. Esses eram os vikings, né? E esses vikings, esse tipo de atividade, ela teve um momento muito específico, como ele fala aqui, entre o século 8 e o século 11, foi quando teve toda a expansão viking, né? E o livro ele vai desenvolver principalmente isso aí. E a gente vai descobrir que essa expansão, ela não foi só, né, na Inglaterra, porque a gente vê muito em filme, em série. Na Inglaterra não, eles começaram realmente ali. Pensa-se que essa época começou ali invadindo o norte da Inglaterra, o que era Nortúmbria na época, invadindo principalmente os conventos que eles descobriram. Eles aprenderam que nos conventos tinha muita riqueza, muitas joias, muitos artefatos de ouro, e foram descendo, conquistando toda a Inglaterra, mas também foram para a Irlanda, para a Escócia, para a Islândia, para a Groenlândia, para a Rússia. Tanto é que na Rússia eles têm um nome que eu não sabia, achei muito interessante essa história do nome Rússia com os povos vikings, mas a gente vai chegar lá. E eles usavam todos os rios ali, né? Os rios que tinham ali na Europa, o Volga, o Sena e tudo, eles iam descendo pelos rios, iam conquistando a Europa ali, o Reino Franco, a Inglaterra, todos os povos eslavos ali, o que era hoje a Bulgária, né, e aqueles povos ali, eles foram descendo até chegar no norte da África. Tem pedaços que eles não conseguiam ir a todos de navio, eles saíam dos navios, esses navios tinham diferentes tamanhos, eram tripulados com diferentes números de pessoas, carregavam os navios um pedaço por terra, depois voltavam para a água, porque às vezes o rio tinha corredeira, não era navegável, e foram descendo, eles tinham muita sede. O que moveu isso? Né? O que moveu eles a esse tipo de expansão? A gente vai conversar sobre isso também, né? Mas assim, foi uma coisa assim que foi não só para o Ocidente, ela foi para o Oriente também, foi para o Sul, para o Hemisfério Sul também, foi em todas as direções, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre as causas, o que levou esses vikings, né, esses povos, né, a iniciar essa era viking, né? Peraí, página 88.
Então aqui eu vou falar para vocês, ler alguns trechinhos que falam sobre o que seriam as possíveis causas, porque nada se tem certeza, né? Há muito se sabe que algo extraordinariamente drástico aconteceu ao mundo do norte da Europa no século VI, o que é sinalizado na arqueologia por uma mudança um tanto súbita da natureza dos registros remanescentes, né? Aí ele fala aqui sobre outra causa. Alguns estudiosos sugeriram que a progressiva desestabilização foi causada. Desestabilização do que, gente? Da organização político-social econômica desses povos, né? Que a progressiva desestabilização foi causada pela guerra no continente, parte das lutas entre facções que lá irromperam tão logo a autoridade romana definhou. Em uma cultura que não registra formalmente a sua história, até o mais profundo dos traumas pode desaparecer com relativa rapidez sem deixar muitos vestígios materiais. Outros pesquisadores sugeriram um papel de grande relevância dos hunos, originários do Cáucaso. Sob a liderança de Átila, suas invasões à Europa no início do século V trouxeram não apenas violência, mas também influências de todos os tipos, incluindo artísticas e novos modos de pensar. É provável que outro fator para a derrocada tenha sido as desconexões do comércio internacional e na economia mercantil, às quais até mesmo os sistemas robustos são vulneráveis se a situação de abastecimento externo mudar, sobretudo se isso acontecer de forma relativamente repentina. Tais rupturas ocorreram no final do século VI e no final do século VII. Agora o mais importante, após anos de trabalho paciente em todo o mundo, vulcanologistas e criadores de modelos climáticos agora têm certeza. Nos anos 536 e 536 e 539 e 540, ocorreram pelo menos duas erupções vulcânicas de magnitude quase sem precedentes. Os efeitos foram devastadores, pois o material ejetado, partículas, cinzas e gases sulfurosos e os aerosóis de dióxido de enxofre atingiram a estratosfera inferior e começaram a circular ao redor do globo. O frio fora de época atingiu o hemisfério norte com neve em plenos meses do verão, visível na altitude da Noruega. Na Escandinávia, as consequências ecológicas foram bem piores. Lá, as condições ambientais naturais significavam que seu povo já subsistia nos limites da resiliência. Na melhor das hipóteses, sua produção agrícola era extremamente vulnerável e flutuações na temperatura e outras alterações climáticas poderiam aniquilá-las. Quer dizer, pode ter havido várias razões, né, ou um conjunto de razões para esse início dessa era viking, os vikings saírem da sua terra e começarem a avançar em direção a outras terras, né? Aí ele fala dos hunos, ele fala que quando a queda do Império Romano, ele fala da economia mesmo em si, que é uma coisa sempre, né, viva, está sempre mudando, mas eles falam principalmente dessa questão climatológica, né, climática, e que para eles, alguns até definiram naquela época como se fosse o Ragnarok deles, o apocalipse deles, né? Como se o mundo estivesse acabando. Isso durou um bom tempo. Então, a situação de sobrevida lá, que já é difícil devido às condições climáticas, à vegetação, se tornou impossível. Eles tiveram que procurar outros lugares, né, para poder continuar subsistindo, né? Que mais, né? E aí eu vou falar para vocês agora um pouquinho como é que foi essa expansão viking, né? Eles foram primeiro começaram aos poucos, não foi uma coisa assim, gente, que foi de um dia para o outro, foi aos poucos. A produção de navio era uma coisa muito, muito complicada, demandava muita madeira que eles não tinham. Depois, a princípio, não tinha vela, era só remo. Depois que eles foram usar a vela como uma forma de fazer uma viagem mais rápida, né, e mais proveitosa, os navios foram aumentando de tamanho, mas madeira para eles era difícil, então eles precisavam ir a outras terras buscar essa madeira para fazer os navios. O algodão, a forma de material para produzir as velas também era difícil. A mão de obra, por isso eles precisavam de escravos, tanto é que no comércio viking, que era a principal atividade deles, a principal da atividade era a comercialização de escravos, né? E, gente,
não romantizem os vikings, ele fala muito claro isso, não romantizem os vikings, eram povos, em sua maioria, né, extremamente cruéis com o próximo, né, eles não tinham pena de escravizar, de torturar, de abusar, de matar, desde bebês até idosos, né, é um povo que fez muito uso da escravidão, era um povo misógino, que tratava mal a mulher sofria bastante, né, e assim, tudo para a produção de navios foi uma coisa que foi acontecendo ao longo dos séculos, né? Mas eles, conforme eles foram crescendo, e eles eram excelentes guerreiros, né? A Inglaterra, a única parte da Inglaterra que existiu foi a parte ali de baixo de Wessex, porque naquela época, esqueci o nome do rei, não sei se era Alfredo, se era Frederico, eles tinham um rei muito inteligente, ainda conseguiu segurar o território ali em volta de Londres, tudo por um tempo, por um século, vamos dizer assim. Mas o resto todo, o norte da Inglaterra, né, a ilha de Faro, foi tudo, né, lugares de exploração e de colonização vikings durante um determinado período de tempo. E aí eles vão para a Europa também, ali o reino dos francos, né, o que hoje é a França, né, a Espanha, a Bulgária, eles foram entrando pelos rios, pelo Sena, pelo Volga, aonde dava para entrar, como eu falei, eles iam entrando. Eles chegaram, gente, eu não sabia disso, eles chegaram a sitiar Paris através do rio Sena. Eles sitiaram Paris se rendeu, foi um sítio que durou muito tempo, mas em um determinado momento Paris se rendeu a eles, né? E eles chegaram até os reinos bizantinos, só que lá no Império Bizantino, eles também tinham um exército muito poderoso, eles eram também muito valentes, e aí eles acharam uma resistência que foi mano a mano, né? E aí eles não conquistaram, mas eles chegaram a se mesclar ali, fazendo alguns guerreiros vikings começaram a fazer parte dos exércitos de Bizâncio ali, né, do Império Bizantino. E, gente, é uma história toda muito detalhada, né, tem que ler devagar, com paciência, mas é um livro muito interessante, eu adquiri muito conhecimento, uma base de conhecimento que eu não tinha, para mim foi muito importante, eu acho que vai fazer muita diferença para mim nas próximas leituras que eu ler sobre história, sobre romances históricos, ou mesmo de não ficção. Foi uma base muito boa que esse livro aqui acabou me dando, né? E é isso, e aí ele acaba, né, falando do final da era viking, né? E aí eu vou ler aqui para vocês como é que ele fala aqui um pouco sobre esse final, né? Alguns diriam que a era viking teve início em 8 de junho de 1793 com o ataque a Lindisfarne. Outros afirmariam que chegou ao fim com a batalha de Stamford Bridge em Yorkshire em 25 de setembro de 1066, quando o rei norueguês Haroldo o Duro morreu liderando o ataque contra a linha inglesa depois de ser atingido no pescoço por uma flecha, né? O destino, em um sentido muito nórdico, da diáspora viking foi mais uma vez diferente. Como seria de se esperar, os motores sociais, políticos, econômicos, ideológicos que impulsionaram as transformações da Escandinávia nos séculos 8 a 11 diminuíram de intensidade até cessar de maneiras diferentes, em tempos e ritmos diferentes, em regiões diferentes. Então ele está falando assim que não teve um fim, uma coisa que marcasse o fim. A situação do mundo foi mudando e com isso aquelas expansões acabaram, né, diminuindo e o povo foi um pouco que se retraindo, ou já tinha conquistado o que tinha conquistado, já tinha se mesclado aos povos locais, porque vai casando, vai tendo filhos, vai se modificando, né? E aqui, na página 515, eu vou ler aqui o finalzinho, que é como ele fecha esse livro, que eu achei muito bacana. Ele fala assim: a mesma era viking foi também um período de inovação social, um tempo intenso e multicultural, com considerável tolerância de ideias radicais e religiões estrangeiras. Foi um período de florescimento das artes, com uma aceitação explícita de que as viagens, encontros, interações culturais ampliavam as perspectivas do indivíduo. Se as pessoas hoje aprendem alguma coisa ao tomar contato com a era viking, é isso o que devem levar consigo. Os valores que os vikings mais respeitavam não eram apenas aqueles forjados na guerra, mas também, e isso a poesia declara com todas as letras, uma profunda medida de sabedoria, generosidade e reflexão. Acima de tudo, uma sutileza,
certa espirituosidade arguta combinada a uma recusa resiliente em existir. Aí é isso, gente. Eu sei, muito lindo esse final que ele fez aqui. É um livro que vale muito a pena. Espero que eu tenha cumprido a minha missão aqui de motivar vocês a lerem Vikings. E me conta aí se vocês já leram, o que vocês acharam. Não esqueçam de me contar sobre as sagas, se vocês já leram alguma, o que vocês acham, tá bom? Gente, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar nossos bate-papos. Em breve estarei trazendo a resenha Dois Miseráveis, que é o segundo livro da minha meta que eu já acabei de ler, né? E é isso. Os links aqui desses livros que eu mostrei para vocês vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.